Fala pessoal, boa noite. Acredito que vocês estão acompanhando aí as recentes notícias sobre o rating, né, por parte da Moody's, rating soberano do Brasil, né, foi aumentado, né, o grau de investimento ainda não foi obtido, mas de qualquer maneira teve um incremento. E existe, claro, justificativa para esse incremento. Tudo que foi construído de 2016 para cá, em termos de reforma macro e microeconômicas, construíram um ambiente econômico melhor, né? E esse ambiente econômico melhor, ele mexe ou altera as perspectivas e expectativas econômicas em termos de crescimento, em termos de produtividade, né? Isso tudo impacta uma parte ou uma parcela importante dos 5 Cs de crédito, né? O rating soberano, a nota de um país, é basicamente formulada em cima dos 5 Cs de crédito, que são o quê? Colateral, capital, condições, capacidade e caráter, né? Então, quando a gente tem diversas reformas macro e micro sendo feitas, a gente vê melhoras nas condições, nas perspectivas e, claro, mexendo em todos os outros 4 pontos. E isso faz com que a fotografia suba. Então, a gente viu o rating caindo, né, depois da crise econômica e de todo o lado fiscal deteriorado, piorando o rating soberano, descendo, e agora a gente vê subindo. Então, é uma fotografia do passado que construiu até agora. O problema é daqui para frente, é entregar essas melhoras perspectivas, porque a gente ainda tem uma economia muito indexada, né? E o que essa indexação faz? Com que os gastos subam constantemente, subam pela inflação. E como a gente tem uma baixa produtividade, a gente tem um crescimento econômico pífio. E aí as receitas hoje, que são menores do que as despesas, e por isso nós temos o déficit ali, corroboram para um cenário de fluxo de caixa negativo. Esse fluxo de caixa negativo, você piora a estrutura de capital, então você aumenta a trajetória ou continua aumentando a trajetória do endividamento público. Então, percebam que existem melhorias que foram construídas, mas agora a gente precisa ver a solidificação para ir para o grau de investimento. E esse é o ponto importante de uma análise, é entender efetivamente como é feito um rating e de como ele é alterado ou não. E as perspectivas hoje para um rating soberano brasileiro, elas são de estabilidade para uma revisão negativa, a depender de como continuar essa trajetória. E tudo que a gente vê nos últimos anos, né, 2 anos para cá, é uma reversão do que está sendo construída de 2016 até 2022, 2023 ali, né, a mudança do executivo, que anteriormente era uma pegada muito mais de modernização econômica, focada em investimento, em ganho de produtividade, obviamente desburocratização econômica para aumentar o crescimento, ou seja, você tinha uma perspectiva de receitas maiores que despesas, então você fortalecia o fluxo de caixa positivo, você melhora a estrutura de capital e naturalmente você tem perspectivas e condições melhores, né? Então percebam que a fotografia ela ainda está pegando os eventos para frente, porque não teve também uma concretização de mudança nessa estrutura que foi consolidada e construída de 16 para cá. Mas a gente tem alguns riscos. Então o grau de investimento, na minha visão, e percebam, tudo que eu falei aqui é como se fosse analisando uma companhia. Então você tem ativos e passivos, fluxo de caixa e DRE. Então a nossa DRE hoje, ela é ruim. O nosso ativo e passivo, ele ainda é bom, o nosso balanço ainda é bom, mas o fluxo de caixa já se mostra fraco. Então dos 3 pontos, como se fosse uma companhia olhando, a gente tem uma perspectiva voltando ao passado. E ao passado, quando efetivamente piorou DRE, fluxo de caixa, o balanço foi enfraquecendo, a gente teve revisão de rating para baixo. Então, não estou dizendo que a Moody's está errada. Não, ela só ajustou ao que viu de fotografia, assim como as outras fizeram recentemente. Porém, infelizmente, o cenário atual ainda mostra riscos para essa construção. Então, não temos que ter euforia
porque isso um rating, um grau de investimento acontecendo, obviamente é positivo para ativos de risco. A gente vai ver perspectivas melhores de crescimento econômico, fluxo de caixa maior, risco mais baixo, então naturalmente isso precifica o mercado acionário, os ativos de risco, mas a gente ainda está longe desse grau de investimento. Lá atrás era um endividamento de 50%, hoje é de quase 80%. Lá atrás a gente tinha superávit, hoje tem déficit. Lá atrás a gente tinha uma indexação econômica menor, hoje a gente tem uma indexação econômica maior. Então, assim, desmistificando essa falácia que existe hoje de grau de investimento, ele não vai acontecer. Não adianta lutar contra os fatos, contra os dados, porque aí você vira torcedor. Quando a gente olha efetivamente a construção, ela estava melhorando, continua ainda indicando esse caminho, mas com muito desafio e tentativas de mudar. Então, esses são os pontos, esses são os fatos, esses são os dados. É assim que é construído um rating, é assim que se analisa um fundo, uma nota soberana. E sim, o Brasil melhorou, mas ainda está longe de um grau de investimento. Então, eu queria trazer para vocês essa visão, essa leitura e essa análise, para, obviamente, contribuir na tomada de decisões sobre os investimentos. Tá bom? Valeu, gente. Acompanhe nosso trabalho aqui nas redes sociais, na L4 Capital, nossos grupos de WhatsApp, Telegram e, sim, com muito estudo, muita fundamentação e base nas avaliações. Um abraço.